Aí galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para falarmos um pouquinho sobre o humanismo, tá certo? Vamos dar aí continuidade àquele nosso assunto, né? O Renascimento, e vamos entender um pouquinho o que foi o humanismo, tá certo? O humanismo ele vai se configurar aí como um período de transição, tá certo? Até chegar ao Renascimento. Tá, então vai ser um período de transição da saída da Idade Média para o Renascimento, que vai dar início a quem é a Idade Moderna, tá certo? Então o humanismo ele vai ficar aí nesse meio termo, vai ser um período de transição, porque ninguém sai de uma era e já pula na outra era, não. É um período de transição, de mudança de pensamento, de mudança de hábitos, de novas formas de pensar, tá certo? E o humanismo está relacionado a isso aí. Tá? O humanismo está muito ligado à questão da literatura, então quando os senhores forem aí mais velhinhos, eu sei que vocês já são bem velhos, tá certo? Mas quando vocês forem aí bem mais velhinhos, começarem o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver assuntos ligados à literatura de modo mais aprofundado. E lá vocês vão estudar novamente o humanismo. Vocês vão ver aí essas características voltando à tona, porque vai ser uma forma de pensar muito revolucionária, e os livros, a arte, o teatro, a pintura, a dança está muito relacionada à mudança, porque a arte, ela busca expressar o que nós sentimos, né? Então a arte desse período vai retratar uma mudança brusca no comportamento humano, tá certo? Então logo eu posso entender aí o humanismo, né, como o estudo da antiga cultura greco-romana, que pode tornar aí o homem verdadeiramente humano. O homem agora vai ser estudado, ele vai deixar um pouco a ideia de Deus de lado e ele vai se voltar para si, como ser individual, como ser importante, tá certo? Ele vai começar a olhar para dentro dele mesmo como ser principal, o protagonista e principal dessa novela, que seria a sua própria vida, tá bom? Vai surgir na Itália no século XIV, tá certo? Então, um movimento que surge na Itália, lembrando, né, que essa época ainda é uma época em que a Europa está em ascendência, os países europeus são os países base, os países referências do mundo, tá certo? Vamos ter aqui os primeiros humanistas, os caras que vão ter coragem, né, de começar a contrariar as ideias de Deus, a ideia da Igreja Católica promovida por ela, tá certo? Então o Francisco Petrarca vai ser um desses camaradas, tanto o Francisco Petrarca como o João Boccaccio, né? O Petrarca é considerado aí o pai do humanismo. E vai ter obras que vão retratar, né, essa sua mudança de pensamento, que seria aí África, Guerras Púnicas, Laura de Neves, Canção, né? O Boccaccio é poeta, prosador, né, latino, tá certo? Nasce em Paris e vai ter obras aí como Decamerão. Claro que essas obras vocês não estudarão e não é um tipo de livro que você vai lá na livraria e compra, mas são obras que vão ser importantíssimas para a gente entender uma mudança de pensamento das pessoas da Europa naquela época, o que foi extremamente importante, tá? Nós vamos ter aí a expansão do humanismo, tá certo? E alguns fatores irão levar a isso, né, a expansão desse humanismo, tá? Que fatores seriam esses? Bom, seria a questão dos burgueses, dessa nova classe social, né? A proteção dos mecenas, os burgueses vão ser mecenas. E quem eram? Eram ricos e poderosos comerciantes, porque os burgueses eram as pessoas que viviam nos burgos, e os burgos eram como se fossem cidades, pequenas vilas. Os mecenas, né? Então quem eram os mecenas, tá certo? Os mecenas nada mais eram do que burgueses. Eram os burgueses, tá certo? Que eram poderosos comerciantes,
tá? Que vão apoiar aí os reis a retomarem o seu poder, tá certo? E os mecenas, eles vão constituir essa nova classe social, que é a burguesia, né? Por que burguesia? Porque essas pessoas, elas irão ocupar os burgos, que eram como se fossem vilas espalhadas aí pelos reinos, tá certo? E essas vilas concentravam pessoas voltadas ao comércio. E esses comerciantes começaram a ter liberdades aí, né, de comercializar em vários lugares e enriquecer. Tanto é que eles começaram a apoiar os reis, a retomar o seu poder. Poder esse que antes estava nas mãos das pessoas que faziam parte da Igreja Católica, tá certo? Então, a proteção dos mecenas foi extremamente importante para que a ideia de humanismo começasse a vir à tona, para que as pessoas passassem a conhecer, tá bom? A fuga dos sábios bizantinos para a Itália também vai ser muito importante, né? As pessoas que conhecem, detentora da palavra, né, detentora dos pensamentos filosóficos, de ideias, então isso aí vai ser difundido, tá bom? Vai ajudar, vai fortalecer a expansão do humanismo. E a invenção da imprensa, veja que legal, a publicação de livros, de informações, isso vai ser uma verdadeira revolução nesse período, tá certo? Renascimento italiano, né? Lembrando que estamos falando da Europa, tá? Porque a Europa vai estar voltada a isso aí. Renascimento italiano, ou seja, o humanismo, né? A ideia de humano voltando a essa questão logo na Itália, que foi berço aí da Igreja Católica, centro da Idade Média, né? A Itália foi o berço do Renascimento, como vocês bem sabem, né? Ela vai entrar em conflito direto com essa ideia de Deus, das injustiças promovidas pela Igreja Católica e retorno dos reis ao seu poderio, tá certo? Também é claro que na Itália vai ter a ajuda de quem? Dos comerciantes, dos burgueses, tá certo? Representado aí pelos mecenas, tá? E o progresso econômico das cidades, tá? Como Veneza, Gênova, essas cidades vão ser muito importantes, porque elas vão comercializar em grande quantidade, vai fazer com que muitos mecenas burgueses enriqueçam, tá bom? Grandes mestres do Renascimento surgiram nessa época, um deles aí revolucionário, né? E até hoje lembrado, Leonardo da Vinci, que vai ser pintor, escultor, engenheiro, tem uma série de funções, né? Professor, então ele vai ser extremamente importante para aquele momento, tá certo? E para os dias atuais também, Michelangelo, que vai ser aí o seu pupilo, né? O pupilo do Da Vinci, também pintor, escultor, arquiteto, né? Ele, na verdade, ele vai aprender com o mestre, vai trazer várias obras importantes e vivenciadas até hoje, tá? Dante, Botticelli, são pessoas extremamente conhecidas. Maquiavel, extremamente importante aí para a filosofia, né? Importante para a questão dos direitos, vai ser extremamente importante, e também para como rei, permanecer rei, a ideia de governo, de se manter no poder, de liderança. Maquiavel vai ser extremamente importante, tá certo? Vários artistas vão estar aí nesse âmbito, e eles vão trazer o humanismo como aí uma controvérsia, né, como uma oposição ao teocentrismo e ao geocentrismo, tá certo? Agora nós vamos ter uma nova visão, uma nova forma de ver a vida. E que forma de ver a vida seria essa? O heliocentrismo, tá? Deus não é mais o centro de todas as coisas. A Terra não é mais o centro de todas as coisas. Agora o Sol, ele é o centro do universo. Então a gente começa a ter, né, a ideia de heliocentrismo através das teorias de observação, primeiro do Galileu Galilei e posteriormente aí do Nicolau Copérnico, tá certo? Nicolau Copérnico, ele vai chegar a essa conclusão, a conclusão de que o Sol
tá fixo ali no centro da disposição dos planetas da galáxia, tá? E os planetas é que giram ao redor dele através de uma camada magnética. E o Galileu Galilei, ele vai chegar à conclusão de que a Terra é redonda, né? Vai morrer antes que sua ideia de fato se torne uma verdade. Ela não é verdade até hoje, porque o Copérnico vai chegar aí a uma outra conclusão, ao geocêntrico, mas através da observação, através dos estudos, através da matemática, eles chegam aí a essa conclusão, tá certo? Então vejam que são coisas importantíssimas e que são carregadas desde aquele período, né, do século XIV até os dias atuais. Vão ser extremamente importantes. Comparação do antigo regime com o movimento renascentista. Então aqui nós temos uma divisão social, tá certo? Do mundo moderno e do mundo renascentista, do mundo aí humanista, tá? Então vamos ter a presença do clero, tá certo? Sciora, a nobreza, que é a galera que protege o reino e tal, os militares, os camponeses e servos, que vão ser aqueles que vão trabalhar, e no mundo humanista, dando início ao Renascimento, vai surgir uma nova classe social chamada de quê? De burguesia, tá certo? Como era aí o pensamento medieval e o pensamento humanista, o pensamento renascentista, tá certo? Em relação ao modo de produção. No modo de produção medieval, as pessoas trabalhavam coletivamente, de forma muito rústica, pouco se tinha excedente. No mundo humanista, o ser humano ele é o centro de todas as coisas, a ciência está acima de tudo, Se a ciência está acima de tudo, o que acontece? Acúmulo de riqueza. Então o ser humano ele acontece, Eu começo a ter a difusão da ideia de produção em grande quantidade, de liderança, de ter as pessoas nas suas próprias mãos. Então o burguês ele tinha muito essa pegada, ele acaba se tornando o homem mais importante desse momento, humanista e renascimento, tá? A nova idade, a idade moderna. Comparação aí do pensamento medieval com o pensamento renascentista, tá? O mundo medieval era muito aquela ideia de Adão, de Eva, da fruta proibida, do pecado, tá certo? Daquilo não é permitido, tá? Já o mundo renascentista não, ele busca trazer a riqueza de detalhes, ele busca trazer aí o ser humano como centro. Vejam que há uma beleza maior na representatividade da arte, na representatividade dessa pessoa, tá certo? Vejam os Adãos e Evas como são diferentes, veja a questão da árvore, ele já começa a trazer a beleza dos olhos, ele já começa a retratar de uma forma mais humanista de fato. Vejam que na imagem correspondente ao mundo medieval, o homem, ele estava ali, o Adão e a Eva, eles estão nus, mas não mostra vergonhas, não mostra absolutamente nada. Já no período renascentista, o detalhe, a riqueza de detalhes que ele começa a trazer, a perda da vergonha, pelo próprio corpo, pelo próprio eu. Era bem isso que eles queriam representar, tá certo? O ser humano sem vergonha de si mesmo. Ele passa a não ter vergonha dele, ele passa a ser o centro de todas as coisas, tá? Comparando aí esse pensamento diante da arquitetura, nós vamos ver no período gótico, no período medieval, a riqueza dos detalhes, o barroco. Já no período renascentista, algo mais moderno, com colunas mais retas, com menos riqueza de detalhes, com menos emprego do ouro, então assim, do detalhe em si, propriamente dito, tá? A Catedral de São Pedro, ela vai ser construída nesse momento. Então isso vão ser coisas que estão de fato retratadas na literatura e na arte, tá? A religião, Como era a religião? A religião, tá certo? Era uma verdade que não podia ser combatida,
tá? Então, aquilo que a Igreja Católica dissesse, estava dito. E o Papa era o líder máximo. O que ele dissesse era lei, mais lei do que o próprio rei, tá? Já no período humanista, no período renascentista, tá? O que acontece? A Bíblia ela pode sofrer diversas interpretações. Tanto é que vão surgir novas Bíblias, vão surgir novos pensamentos, tá certo? A religião protestante, né? O segmento protestante já começa a surgir, né? A Bíblia começa a ser contestada, as pessoas começam a questionar, começam a buscar a ciência, a buscar aí mais veracidade nas coisas, nos fenômenos, do que apenas meras palavras, tá certo? Que era dito antes no mundo medieval. Em relação à visão do mundo, né, para a gente chegar ao fim aí desse debate. Lembram que eu disse a vocês no início que eles tinham uma visão de mundo em que o mundo ele era quadrado, que haviam vários monstros marinhos e que todas as direções eram sopradas por Deus e tal, e que as pessoas que se aventurassem a seguir o mal, que queriam fazer cair num abismo sem fim, tá certo? Já a visão humanista mais real, mais voltada à ciência, mais voltada à lógica, à razão, ela tá mais voltada ao que nós conhecemos hoje. A Terra, né, sendo geoide, o heliocentrismo como centro de todas as coisas, o Sol como centro do universo, tá certo? Algo mais perto do real, né? Eles buscam a ciência acima de tudo. Então, em síntese, o humanismo vai ser aí uma transição, né, a saída da Idade Média para a Idade Moderna, tá certo? E nele vão surgir, tá, algumas características que vão ser lembradas até o dia de hoje, diante da arte, diante da literatura, tá certo? Diante da própria religião, do pensamento, do modo de ver as coisas das pessoas, tá? Então ele vai ser extremamente importante para essa mudança de pensamento, consequentemente, mudança de uma nova era, tá? Mudança da era medieval para a era o quê? Moderna. Tá? Então essa seria aí a grande deixa do humanismo, né, que vai dar início ao Renascimento, que muitas vezes irão se confundir, porque eles estão pautados aí na razão, estão pautados aí na ciência, tá certo? Para vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchauzinho!